assunto assim para ficar o dia todo, né? Mas vamos tentar fazer essa mudança, né? Vamos estudar mais um capítulo, né? Sobre o santuário, né? Os 10 mandamentos, o poder, Jesus, a cruz. O que isso tudo tem a ver? E também com nós, o que isso tem a ver? Né? Mas para começar, para fazer essa virada de chave, vamos cantar um hino primeiro, né? Que fala infinita graça, 117. Vamos colocar de pé e logo após vamos fazer. Obrigado, nosso querido e bondoso Deus, primeiramente pela vida que o Senhor nos dá. Amém. Pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui todos reunidos e assim aprender mais sobre a tua vontade e colocar em prática na nossa vida. Obrigado por esse estado lindo, onde os pássaros estão cantando, estão louvando a Ti, nesse dia santo que o Senhor separou, para que possamos ter um encontro contigo todo sábado. E também sabemos quando o Senhor voltar, de sábado a sábado, todo sábado vamos nos encontrar e quem vai nos dirigir a palavra será o Senhor. Isso será uma bênção para nós. E hoje, já o sábado, é uma bênção para nós. Que o Senhor possa estar com cada pessoa aqui presente, com cada família que representar. O Senhor conhece os problemas de cada um. Todos temos algum problema, mas colocamos em tuas mãos para que o Senhor possa fazer esse milagre na nossa vida. Também que o Senhor possa abençoar essa cidade. O Senhor percebe que há vários bancos, ainda assentos vazios, e que o Senhor possa trazer para cá os outros filhos que estão espalhados por aí, para que possamos juntos, em breve, nos encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Consegue gravar eu e a imagem ali também? E é que está cuidando ali da filmagem. Sim. Consegue pegar ali também? A imagem da... Isso, nem que eu puxo um pouquinho para cá, esse aqui. Consegue pegar os dois? Sim, agora sim. Então vamos ir para o segundo capítulo, né? O primeiro capítulo era sobre o quê? Era sobre o santuário, né? Era sobre o santuário celestial. Né? E no final teve uma pergunta, né? Como é que o homem se envolveu com isso? Né? Olha só. Guerras. E olha que a guerra veio lá no Oriente Médio, né? Israel, Hamas lá. A Rússia está querendo se meter, os Estados Unidos já mandou gente para lá, tropas. Então, pode ser que nós estamos realmente, eu acredito, no fim dos tempos. E vai ter não só rumores de guerra, mas guerras. Né? E está feio o negócio. A seca. Eu estava vendo lá no Amazonas, lá no rio, que eu não sei o nome, mas agora, muitos lugares secos, só aparecendo areia. Mais um sinal. Oi? Rio Negro. Rio Negro. Bem feia a situação lá. E a gente vê por aqui, né? Temporais, né? Como a gente viu agora há pouco aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente viu essa enchente, né? Que muitos até agora não se recuperaram, tem pessoas que perderam tudo, né? E a última vez que deu um temporal, nós estávamos morando lá em Tiradentes, e naquele dia deu um vento tão forte que o telhado ele subiu. E eu pensei assim, agora ele vai. Só que Deus segurou, ele voltou, ficou no lugar. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas muitas pessoas perderam tudo. Aí eu falei para a Fernanda, acho melhor na próxima casa que nós morar ou construir, tem uma chapa. Aí eu me lembrei do irmão Siqueberto, não sei se vocês conhecem, de Ijuí. Professor Siqueberto, né? Hoje já é falecido, né? Eu convidava ele muito para vir para Ibuti, né? Porque ele gosta muito de profecias, que nem eu, né? Então, ele sempre dizia naquela época já, ele botou umas tábuas grossas, porque o tempo vai cada vez piorar mais. Então,
a gente tem que começar a pensar em se proteger. A gente tem que começar, claro que Deus nos protege, mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Deus ajuda naquilo que nós não podemos fazer. Por exemplo, naquele momento eu não tinha uma chapa lá na minha casa. E o telhado ia, mas os anjos seguraram mesmo. Deus nos protege, mas nós também temos que nos prover, cuidar, né? Cuidar da nossa família, né? Levar as pessoas para a igreja, falar de Jesus em casa, né? E hoje nós precisamos de homens que realmente sejam homens, né? Que sejam pai de família, que fale de Jesus para os seus filhos, porque o tempo está próximo, está cada vez mais perto, né? E olha as tragédias que está dando. Se não me engano, deu um terremoto lá no Acre também, agora há pouco. Foi essa semana, não me lembro que dia. Mas pode dizer, isso sempre aconteceu, mas nunca numa intensidade tão grande como hoje. Desde que foi começado a medir, por exemplo, os terremotos, eles têm avançado, aumentaram, triplicado. Nossa, está cada vez mais forte. E o Brasil, que quase nunca teve nada, né, de tragédias e coisas assim, e dá para perceber várias, né, há pouco, esse ano ainda aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, e muitas pessoas vão endurecer os seus corações, vão dizer, Deus está mandando isso. Deus não está mandando isso. É o inimigo de Deus, que a Ellen White fala, ele aprendeu a lidar com os tempos, estações e essas coisas. Então, Deus quer nos proteger, mas como é que Ele vai nos proteger se a gente culpa Deus quando acontece alguma coisa? Nós estamos nesse mundo de pecado, Ele está cheio de pecado. E vamos sofrer as consequências disso. Né? Então, que a gente possa ter fé, mesmo na maior dificuldade. Mesmo que aconteça uma coisa que a gente não entende. Mas quando Jesus voltar, nós vamos entender o porquê que aconteceu isso. O inimigo quer colocar dúvida na nossa mente, quer que a gente fique devagando. Mas será que Deus existe? Olha as tragédias. Muitas pessoas até dizem, né? Como é que um Deus de amor deixa acontecer tudo isso? Mas não conhecem todo o grande conflito que nós vivemos entre o bem e o mal. E isso nós temos que entender. Existe uma guerra ao nosso redor. Uma guerra. A Ellen White até comenta que se a gente visse, a gente ia desmaiar de terror. Então, ao nosso redor tem tantos anjos ruins como bons. E lutando por nós. O anjo mau querendo nos levar para o mau caminho. O anjo bom querendo nos... Não, é por aqui, não é por ali. Não tem o tempo da gente jejuar, da gente orar. Principalmente colocar muito o joelho no chão. Que nem esse pastor comentando ali. Então, os pais, nós temos que orar pelos nossos filhos. Se nós não fazermos a nossa parte, o inimigo vai fazer. Então, esse é o momento da gente realmente fazer a vontade de Deus. Mortes, né? Cada vez mais, né? Nas guerras lá, terríveis. Um monte de gente morrendo. E o pior é que no Brasil morre mais gente do que numa guerra. Isso não é normal. Nós estamos em guerra no Brasil. Não sei se vocês perceberam. Nós estamos em guerra no Brasil. Contra o tráfico, as drogas, as pessoas no trânsito. Nós estamos numa guerra. Mas era perfeito o Jardim do Éden, né? Era perfeito, né? E aí entrou aquela dúvidazinha assim, vou passar isso para o nosso tempo hoje. Mas ele fazer isso não é tão errado assim. Mas se a Bíblia diz que é verde, então não é azul. Isso que a gente tem que pensar. Não adianta a gente ir com a maioria. A maioria normalmente, na frente de Deus, está errada. Normalmente, quase sempre, quer dizer, na totalidade, a maioria não está certa. Porque a maioria vai se salvar ou a minoria vai se salvar? A minoria. E não seja, como eles dizem por aí, aquela Maria vai com as outras, né? Eu não sei como é que é o homem nesse caso aí. Pode ser o Mário que vai com as outras, né? Então, hoje é o dia da gente pegar essa palavra.
a Bíblia, a palavra de Deus, e estudar ela. Porque vai chegar um momento que nós vamos estar sozinhos. E Deus vai nos lembrar o quê? Só aquilo que a gente estudou. Aquilo que a gente nunca estudou, o Espírito Santo não pode nos lembrar. E aquilo que a gente ouviu. Mas ao mesmo tempo que a gente ouve, como nós falamos hoje de manhã, dos milagres, pode vir de Deus ou pode vir do inimigo de Deus. Então nós temos que descobrir, e isso só orando e pedindo a direção de Deus e na Bíblia. Era perfeito. Olha só esse texto. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim não comerás, somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa comerás. Isso está escrito assim? Não, né? Ao contrário. Então, Deus deu 99 árvores para nós comer, vamos dizer. E somente uma não. E o ser humano teimoso, o que ele fez? Não, comer aquela que Deus disse que não é para comer. Como Sansão, os pais dele, Deus disse que não é para tomar uma esposa gentia, né? Vamos chamar de gentil do mundo. O que Sansão fez? Para a perdição da vida dele, foi lá e pegou a pessoa, a pior ainda, eu acho. Pegou a pior ainda e casou. Então, toda árvore comerás livremente, somente uma não. Alguns até dizem que é a maçã, né? Mas não é a maçã, tá? Pode comer a maçã que não é a maçã. Era um teste. Só não pode comer aquela árvore. Só que daí Satanás colocou na cabecinha da Eva dizendo: mas Deus não quer que eu seja inteligente. E aí a mulher ficou na dúvida. Ficou na dúvida, será que Deus está escondendo alguma coisa? O inimigo, ele é sutil. Ele nunca chega assim e fala tudo declaradamente. Ele começa colocando dúvidas na tua mente. Pequenas dúvidas. E se a gente cultivar elas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, os 10 mandamentos e tudo mais, eu liguei a TV, eu acho que era num canal 10 da Bandeirantes, e tinha um pastor lá, falando que a igreja dele tem que salvar os adventistas, que os adventistas estão perdidos. Comecei a história de sábado, mas eu pensei assim comigo, eu não sabia muita coisa na época, né? Mas eu pensei assim comigo, então, como é que o povo pode estar perdido se ele pega um dia e dedica todo ele para Deus? O que tem isso de errado? Porque a gente tem que conversar com Deus nessas coisas também, quando a gente tem dúvidas, né? Aí eu percebi o que tem de errado se o povo está pegando um dia e adorando a Deus. Como é que esse povo pode estar perdido? Então hoje eu digo para vocês, Deus tem os seus pastores e o inimigo tem os seus pastores. Nós temos que conferir tudo com a palavra de Deus. Temos que ser que nem berianos. O que os berianos faziam? Imagina, o apóstolo Paulo falava, e eles iam lá e conferiam na Bíblia para ver se estava de acordo. E hoje nós temos que fazer a mesma coisa. E eu sou chato. Eu já fui a congregacional, que tem uma igrejinha logo aí adiante, né? E aí me tornei católico. Em um ano, eu fui católico. Aí eu comecei a perceber tudo ao contrário daquilo, só que antes Deus não me mostrava isso. É que a minha esposa era católica, a gente começou a namorar, e para mim tanto faz, né? Era casar mesmo. O resto a gente vê depois. E só que daí Deus começou a me fazer lembrar tudo que eu tinha aprendido depois de um ano. E lá era tudo ao contrário. É incrível isso, né? Então Deus tem um tempo para cada pessoa. Eu estudei a Novo Tempo por 10 anos para descobrir que ela era da Igreja Adventista. Quem sabe Deus é muito mais inteligente que eu. Se essa mensagem tivesse vindo e eu tanto na congregacional, onde tem menos coisas diferentes, eu não ia trocar meia dúzia por 6. Claro que não é meia dúzia por 6, é meia dúzia por 3, acho que por aí. Mas Deus me conhece, e conhece cada pessoa, né?
Então, Deus tem a hora certa. E a Eva foi enganada pela serpente. Já sabemos essa história. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por que ele foi parar na terra? Tem vários mundos, né? Por que ele foi parar na terra? Porque na terra é o único lugar que deram uma abertura para ele. Abrir a porta, pode entrar. E assim nós, como família, muitas vezes a gente faz isso. Em vez de convidar Jesus para entrar na nossa casa, a gente convida o inimigo de Jesus para entrar na nossa casa. E aí começa problemas de bebedeira, droga, rock and roll, porque a droga, ela não começa direto numa droga forte. A droga começa numa coisa bem leve, um rock and roll. Por isso que tem um lema, né? Rock, droga e sexo. Vocês já ouviram fazer isso? Começa pela droga, que é uma rock, que é uma droga bem fraquinha. Aí começa cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Vai chegar no momento que vai usar a bebida, a cerveja. Aí a cerveja já não é muito forte, ele vai adiante, vai para o vinho, depois vai para o uísque, vai para a cachaça, e no final vai para a droga mesmo. E cada vez mais forte, porque a anterior já não faz mais efeito na nossa vida. Então a gente sempre precisa de uma dose mais forte. E quando a pessoa percebe, ela está lá no fundo do poço. Porque o inimigo nunca vem e te oferece direto assim, vamos usar aquela droga, a pior droga que existe. Normalmente o que a gente faz? A gente diz não. Entendeu? Então o inimigo ele vai sempre aos poucos. Então nós também temos que ser sábios e aos poucos também. Os nossos jovens, a gente não pode pegar e é assim, pronto. Porque senão eles também fogem, que nem sabonete. A gente segura e foge. Então nós temos que ter sabedoria, pedir para Deus sabedoria para lidar com todas as questões. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás aonde? No calcanhar. Quem é que está ao nosso redor sempre querendo nos morder? Satanás, né? Está como um leão, sempre ao nosso redor. Mas Jesus lá na cruz, o que Jesus fez? Pisou na cabeça. Né? Hoje, graças a Jesus, que ele morreu lá na cruz do Calvário, nós temos oportunidade. Né? O Espírito Santo veio para nos mostrar toda a verdade. E agora nós temos chance de vivermos novamente daquela mesma forma que Deus criou lá no Jardim do Éden, eternamente. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Essa é uma parte bem interessante, né? Depois de Adão e Eva ter pecado, a primeira coisa que eles fizeram? Eles se esconderam, né? E fizeram umas roupas para ele, umas folhinhas. Né? Folhas de figueira. Isso, folhas de figueira. E a gente sabe que as folhas não duram muito tempo, né? Não duram muito tempo, né? Nem isso o ser humano consegue fazer, né? Então, mas o ser humano queria consertar aquilo. Agora eu estou pelado, tem que arrumar umas folhas. A primeira coisa que Deus fez, arrancou as folhas fora e fez o quê? Vestimentas. E assim é também na salvação. A gente quer se salvar por nossas forças. A gente quer um milagre, como hoje de manhã conversamos na missão. A gente quer procurar nos homens o milagre de Deus. E o que Jesus ensinou lá naquele poço? Vocês estão procurando um milagre no lugar e na pessoa errada. Existem muitos milagres, uns corretos, que vêm do lado de Deus, e outros não. Então a gente tem que saber como é que uma pessoa que não ama a Deus, não guarda os mandamentos, pode fazer milagres. É uma pergunta que a gente tem que fazer. É que nem a gente fala, o cristão, ele vai todo sábado na igreja, mas durante a semana ele engana as pessoas lá fora.
Esse é um verdadeiro cristão. A Bíblia diz: se me ama, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é o quê? Mentiroso. Como uma pessoa assim pode fazer milagres em nome de Deus? Só pensando nesse jeito. E também temos que ver uma outra coisa. Milagres e milagres. A lição falou bem simples ali, né? Atos sobrenaturais. Não milagres. Eu tenho uma prima que eu queria comentar, mas o horário hoje de manhã estava muito avançado, né? E ela sempre queria ter um segundo filho. E ela estava no hospital e ela falou com uma mulher. E essa mulher disse que eu tenho que fazer uma oração a Maria. E aí as duas fizeram uma oração a Maria. Um mês depois ela estava grávida. E até hoje o filho dela tem pesadelo. Ele não é normal. Então Deus queria dar uma bênção para ela, mas ela pediu para quem? Para a pessoa errada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então ali temos o Cordeiro. Eu comentei já com vocês que quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a ler a Bíblia e fiquei bravo com Deus. Para que matar os cordeirinhos? Tão bonitinho, não tem culpa nenhuma. Se o outro fez uma coisa errada, por que o cordeirinho tem que morrer? E aí eu parei de ler a Bíblia. Né? Mas hoje eu entendo. O Cordeiro, ele apontava para quem? Para Jesus. Quer dizer, alguns dizem que no Velho Testamento Deus era cruel. E no Novo Testamento, Jesus é um Deus de amor. Não. É o mesmo Deus. Tanto que Jesus diz na Bíblia que vim lhes mostrar quem? O Pai. Se ele veio mostrar o Pai, e quem vê a mim vê o Pai, então Jesus e Deus é a mesma forma. Ele não é mais cruel do que Jesus. Só que Deus ama. Só que ele também é justiça. Jesus também. Ele ama, mas é justiça. O que ele fez quando chegou no mercado, lá na casa de Deus, vendendo um monte de coisa? Imagina se eu chegasse aqui e vocês estivessem vendendo umas coisas aqui, e eu não sou Jesus, mas digamos que eu chegasse aqui e comece a quebrar tudo. Vocês iam achar o que disso? O cara é louco, tem que tirar aqui fora, né? Foi assim que Jesus foi considerado louco, doido. Só que vocês estavam fazendo alguma coisa errada aqui dentro. É? Então Jesus, ele é amor, mas também é o quê? Ele é justo. Vai chegar um momento que ele vai pedir contas e vai para o inferno e vai para o céu. Vai ter dois caminhos só hoje, só tem dois caminhos. Ou o céu, ou o inferno. Mas não o inferno eterno, como alguns falam. Né? Dois caminhos, não existe o terceiro. O terceiro também já é o inimigo, como diz o muro, né? O muro já é o inimigo. Os sacrifícios apontavam para a vinda do Messias Salvador. Uma imagem de Jesus, ali tem o holocausto de ovelha, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, da mesma forma que o santuário lá no céu, como a gente viu na última vez, ele tinha uma função, o santuário aqui na terra, ele veio depois do pecado para ter uma outra função. Algumas funções parecidas, só que é acrescentado, né? Porque antes não tinha pecado. E depois que o pecado entrou, então o santuário teve a função também de purificar as pessoas do pecado. O pátio. O pátio está em Êxodo. Eu não vou ler os textos, senão demora muito. Depois vocês podem ver. O comprimento ele era de 100 côvados, né? Fui pesquisar no Google 100 côvados. Um côvado é 0,66 centímetros. Esqueci de colocar o centímetro lá. Não, metros. Isso dá 66 metros, né? E de largura dá 33 metros. Esse é o tamanho do pátio. A distância, lá na Bíblia, fala também que a distância do cotovelo, a ponta do dedo do braço. Isso seria
total de 0,66 metros. A pia com água, o que ela representa? Batismo. Isso explica lá em João, Romanos e São João de novo. Também significa a palavra de Deus e também significa o Espírito Santo. Então, todos os utensílios que nós vamos descobrir ao longo, nós vamos estudar, todos eles têm uma função e apontavam para alguma coisa. O altar de holocausto, né? Para que ele servia? O que acontecia ali? O sacrifício dos cordeirinhos. Né? E futuramente, Jesus foi crucificado, mas não ali, numa cruz. Né? Então, aquilo lá significa o sacrifício de Jesus no futuro. Mesa dos pães asmos. Né? Tem as larguras lá, mas isso não é tão importante. Né? Significa as 12 tribos de Israel, o corpo espiritual de Cristo, a sua igreja e o pão sem fermento é Jesus o pão da vida. O fermento significa o pecado, né? Por isso que a Santa Ceia é feita sempre com o pão sem fermento, né? O candelabro com 7 lâmpadas, quer dizer, Jesus a luz do mundo, e também as 7 igrejas do Apocalipse. Não sei se vocês já estudaram também as 7 igrejas. Eu tenho também um material que fala só das 7 igrejas, cada uma. E hoje nós estamos na última, que quer dizer a Laodiceia. E, sinceramente, é igual. Mas não vou falar desse assunto hoje. Vamos deixar quando a gente falar das 7 igrejas. O altar de incenso, né? Ali que fazia aquele aroma, né? A Arca da Aliança, que nós temos aqui também. A Arca da Aliança, e para queimar o incenso, a Arca da Aliança ficava no lugar santo ou no lugar santíssimo? No Santíssimo, né? Então ali, nossa, no meu computador não apareceu aquilo lá em cima, né? Então ali aplicava o quê? Ainda bem que eu sei de cor. O que aplicava dentro? Vara de Arão, também está aqui, ó, tá aqui, ó. Os 10 mandamentos estavam dentro. E as outras leis que Deus deu para Moisés? Os 10 mandamentos foram escritos na pedra, com o próprio dedo de Deus. Até um argumento bom para vocês. A única parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus foi os 10 mandamentos. Vocês sabiam? Oi? Exatamente. Ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Né? E o maná, né? Também. E a lei que o Moisés escreveu depois, ela foi colocada dentro da arca também, sobre a saúde, sobre civil, foi colocado do lado de fora, né? E também para matar cordeirinho, essas coisas também estavam dentro da arca? Também não, estavam fora da arca, né? Então, na Bíblia nós temos 4 grupos de leis, né? A lei moral, que é os 10 mandamentos, a lei de saúde, me ajuda, não esqueci nenhuma, a lei civil e a lei cerimonial. Então, quando no Novo Testamento fala que a lei foi abolida, é a lei cerimonial. Por que a lei cerimonial? Porque a lei cerimonial, ela apontava para Cristo. Que nem a morte dos cordeirinhos, apontavam sempre para Cristo. E quando Cristo veio e morreu, então não precisa mais matar cordeirinhos. E a lei civil, ela muda de país para país, né? Só que a lei da saúde também não foi abolida, né? Só que não quer dizer que tu coma um porco, tu vai se perder. Certo? Porque não é a comida que vai nos salvar. Mas se eu sei que a comida, o porco, faz mal para a minha saúde, e o meu corpo é o templo do Espírito Santo, por que eu vou comer? E tem um grande porém ali. Se eu sei que eu não é para comer, se torna pecado se eu comer. Né? Mas se eu comer e não saber, não é pecado ainda para aquela pessoa. Porque ela não sabe. Né?
Ali nós temos, né, aqui fica o lugar santo, né? E aqui nós temos o incenso na frente. Aqui nós temos a arca, né? Os 10 mandamentos ali dentro, as coisas propiciatórias. A tampa da arca recebia os anjos querubins. Esses 2 anjos aqui, os querubins. E o anjo que caiu, ele era um querubim. Vocês entenderam por que ele tem tanta raiva dos 10 mandamentos? Mas ele tem mais raiva de um específico. Qual deles é? Por quê? Sábado. Sim, e por quê? Ele identifica Deus como Criador, né? Sábado. E o diabo não? Ele não quer que nós adoramos a Deus. Ele quer que a gente adore quem? Ele. Né? E o sábado mostra que quem é o nosso Criador? A quem nós devemos orar? A quem nós devemos pedir? Né? Por isso que o sábado ele é tão importante. E o Shekinah, luz sobre o propiciatório, a presença de Deus, que é aquela luzinha. A presença de Deus. Algumas coisas vocês não vão entender bem hoje, mas nas próximas lições isso vai abrindo. Só que não dá tempo, né? Mas é cedo, é 11h10, ele está parado, está funcionando. Ah, está funcionando? Então assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nesse momento, ninguém podia entrar. Porque a presença de Deus estava lá. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, né, em toda a sua jornada. Então, esse era o sinal para o povo caminhar. Quando a nuvem ia, é hora de caminhar. Quando ela vinha, hora de parar, hora de descansar. E é interessante nessa caminhada, né? Deus mandava uma nuvem durante o dia, o sol não ser tão quente, que quem sabe no deserto lá ele é terrível durante o dia de calor, e de noite ele é terrível de frio. Como pode, né? Essas mudanças assim, do dia para a noite. E de noite tinha uma coluna de fogo, que aquecia todo mundo. Né? Então Deus sempre protege o seu povo. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas, Êxodo 40, do 33 ao 38. Deus manifestava sua presença através do santuário. Aqui eles fizeram um desenho, né? Mais ou menos como seria, né? Aqui seria o santuário, toda essa parte ali, e o povo de Israel vivia ao redor. Eu não sei exatamente como vai ser lá no céu. Tá? Não temos todas as dicas como vai ser. Mas o texto diz que todo sábado nós vamos aqui e adorar o nosso Senhor. Porque Deus aqui no momento aqui ele queria morar conosco. Né? E hoje ele quer morar conosco também. Né? Ele quer conversar conosco. Né? E é estranho, né? Por que a gente pedir em oração para Deus algo que Deus já sabe? Vocês podem me ajudar sobre isso? Deus, tipo assim, às vezes a mulher pediu, né? Deus sabia que estava doendo, né? E ele pediu, né, por ele, não que ele sabe, né? Eu acredito que Deus sempre quer a nossa parte, tipo uma certa parte é uma aliança conosco, né? Sempre uma aliança com a gente. E eu pergunto, tem um bom amigo? Tu tem? Um bom amigo que tu gosta de conversar? Eu? É. Todos nós, né? E Jesus não é o nosso melhor amigo? Então nós deveríamos conversar bastante com ele. O problema é que a gente conversa, né? Na hora da necessidade. Aí a gente se ajoelha, ora, né?
Mas em alguns assuntos a gente quer que Deus fique do lado. Não, dessa parte aqui, nem por exemplo, eu queria arrumar uma namorada. Não, Deus, fica aí que deixa comigo, né? Tu que é jovem, né? Não sei se tu já tem namorada. Tu fez isso, tu pediu para Deus. Ah, bom. Que eu pedi, eu tô casado até hoje ainda. Então a gente tem que pedir para Deus. Se a gente não pedir para Deus, quem vai mandar? O inimigo. Né? Só que nós somos assim. Algumas coisas nós queremos decidir. Quem sabe tomar uma garrafa de cerveja? Não, Deus. Pode ficar aí que eu vou lá no barzinho. Não, mas no sábado eu vou estar lá na igreja. Né? Eu vou lá. Essa parte deixa comigo, que eu entendo melhor. E o que acontece normalmente com o ser humano daí? Eu não vou dizer a palavra, mas não dá coisa boa. O inimigo traz a pior pessoa que existe para ti, que é cristão. Para aquele que não é cristão, ele até manda uma mais ou menos assim. Mas para ti que é cristão, nós que somos cristãos, ele manda o pior. Nem sempre. Às vezes Deus manda também, né? Às vezes Deus manda alguém para o quê? Para essa pessoa te tirar da igreja? Não, para te trazer para a igreja. Entendeu? Então nós temos que orar para Deus mandar. Pode ser que ele mande uma pessoa de dentro da igreja ou de fora da igreja. Pedindo para Deus. Então, mas mesmo assim, eu conheço uma mulher que os pastores não quiseram fazer o casamento. Ela era uma irmã da igreja. E ela, como eu sou ancião ordenado, ela perguntou para mim se eu podia fazer. Só que a igreja não faz casamento misto, né? A pessoa é de uma religião e um adventista. O resultado disso, a desobediência, ela continuou com aquilo, hoje ela está fora da igreja. Mas ele também é cristão. A Bíblia chama de juro desigual. Eu não sei se alguém aí está casado com alguém que não é da igreja. Não é esse o assunto. Deus não toma em conta o tempo da nossa ignorância. A gente às vezes arruma uma namorada e a gente nem sabe disso. Então não é uma crítica em relação a isso. Mas se você ainda não tem, então você tem que orar e pedir a Deus. É isso que eu estou tentando dizer. E se você casou com alguém do mundo, o que você tem que fazer? Abandonar ele ou ela? Não, orar. Que a Bíblia diz que o marido cristão, ele santifica a esposa. E a esposa cristã santifica o marido. Tem uma história muito legal de uma mulher que está me fechando a garganta. De uma mulher que ela conheceu a Jesus, só que o marido não queria saber, ele só bebia. E chegava em casa, madrugada, 2 horas da madrugada, bêbado, com os amigos ainda, né? O que a mulher fez? O que você, mulher, faria? Normalmente botava para fora, né? E ele pediu, faz uma galinhada para nós que estamos com fome. Só que uma galinhada demora um pouco para fazer, né? Isso é uma história verdadeira. E a mulher foi lá, fez a galinhada, só que demorou, né? Os amigos ficaram são, perceberam lá, o que nós estamos fazendo aqui, incomodando, e foram embora. E o marido também ficou são. O que aconteceu depois? Ele se converteu pelo amor da esposa. E vai na igreja. Ele percebeu que realmente qual é o caminho certo. Então, assim, a esposa, temente a Deus, tem que ser com seu marido. Claro, isso não quer dizer que se o marido bate na mulher, aí é caso de polícia, é outro caso, né? Mas a mulher cristã, ela santifica o marido. E o marido cristão santifica a esposa também. Olha a viagem que eles fizeram lá do Egito. Lá em cima, né? Era para ser 40 dias e levou 40 anos. Por causa da desobediência. Vocês sabiam que Jesus já teria voltado se nós fôssemos obedientes?
Até teve uma conferência de 1888, eu tenho um vídeo, uma hora eu vou trazer para os irmãos. Ellen White viu que Jesus tinha voltado e as pessoas tinham ido para o céu, quem aceitou Jesus. E no final ela percebeu e perguntou para Deus: não, mas isso não aconteceu? Não sei se vocês conhecem essa história. E aí Deus falou para ela: não aconteceu o que tinha que ter acontecido. O povo não se santificou, o povo não se humilhou, o povo não confessou os seus pecados. E é por isso que estamos até hoje. Quanto mais nós ficar brincando de igreja, ficar brincando de cristão, quanto mais vai demorar. Só que vai chegar um momento que Jesus vai dizer: chega. E aí ele vai voltar. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Eli armado na tenda da congregação. E a terra estava sujeita diante deles. Vamos ver, 18. Aqui está Siló. Não sei se vocês conhecem uma menina, Aline, não? Israel com Aline. Alguém já ouviu falar? É muito interessante para tu entender a cultura, como era na época da Bíblia, né? Ela é judia, mas ela faz muitos vídeos sobre Jesus, onde é que Jesus nasceu, onde é que Jesus fez aquilo, né? Então, quem não tem dinheiro para viajar para lá, né? Pode olhar os vídeos, né? É bem mais barato. Mas aí tu começa a entender tipo, as formas que as pessoas viviam naquela época, que tem coisas que hoje a gente não entende porque o linguajar era diferente, a forma de agir era diferente, né? É muito bom esses vídeos. Ela até faz vídeo com o Rodrigo Silva. Volta e meia. Os dois fazem junto. Esse é o tempo, né? Vocês lembram disso aqui que eu falei para vocês? Sobre as 6 novilhas? Essa semana eu dei uma lida no canal ali da Aline. As pessoas estão dizendo por que os judeus não constroem logo o terceiro templo. E o terceiro templo faz parte da profecia da vinda de Jesus. Não sei se sabiam disso. Porque eles consideram que quando construir o terceiro templo vai vir o verdadeiro Messias. Só que eles não sabem que o verdadeiro já veio. E quando ele vir de novo, realmente ele vai vir com grande poder. Só que eles vão estar fora, porque a porta da graça vai estar fechada. Porque eles vão receber o falso Cristo. E eles já têm todos os utensílios prontos, eles já têm as novilhas prontas, só falta construir o templo. Então você junta o quebra-cabeça de todas as coisas. Pode ser que eu esteja falando grego para alguns, mas a única coisa que eu quero fazer é incentivar vocês a estudar, para vocês entenderem em que momento do mundo nós estamos. E o santuário, a única igreja que estuda o santuário é a igreja adventista. Se todas as outras igrejas estudassem o santuário, todos eles iam guardar o sábado. Só que a minha tristeza é que a maioria dos novos na igreja não conhecem o santuário. Agora estou participando de um estudo enorme de vários capítulos, que eu até passei alguns para ti já. Eu estou acompanhando. Assuntos que quando eu entrei na igreja, era quase todo sábado era pregado sobre esses assuntos, que hoje está meio se perdendo. Depois eu vou comentar com vocês também, não sei se tu já botou no grupo para eles, mas ela é a culpada. Esse é mais uma foto do templo, né? Correspondências estruturais e funcionais entre os templos terrestres e celestes. Né? Então a gente já percebeu agora que tinha um santuário celestial e um santuário aqui na Terra. Né? A gente já pegou algumas coisas do que tem no santuário. Nós vamos ir entendendo como isso junta tudo. Né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Então, no sábado de manhã, quando dizem, vamos para a igreja? Ah, não, quero dormir. Alegremos-nos, tá? Como diz o texto, alegrai-nos, porque vamos na casa do Senhor. A igreja aqui não salva ninguém, mas nós juntos aqui é que nem um churrasco. Quem é que faz churrasco aí? Às vezes as pessoas fazem, né? Se tu pegar um carvão e deixa do lado, o que acontece com esse carvãozinho? Ele apaga. E os outros se mantêm quentes para a carne ficar pronta. E nós somos, então, o carvão. Se nós ficar juntinhos, nós vamos ficar quentes, esperando a volta de Jesus. Né? O santuário terrestre é o evangelho antes da cruz. O altar de sacrifício, o sacrifício de Jesus no futuro, que para nós já é o passado. Né? Interessante isso, né? Tem algumas pessoas que dizem que as pessoas do Velho Testamento se salvam por guardar a lei de Deus, né? E do Novo porque acreditam em Jesus. Vocês acham que isso está correto? Todos eles vão se salvar por Jesus, pela graça. Porque os cordeirinhos apontaram por Jesus futuro. Né? E nós temos, nossa, olha só como nós somos. Oi? Privilegiados. Estava procurando a palavra. Nós vimos tudo isso acontecer. Tudo que está escrito aqui na Bíblia a gente já viu acontecer. Daniel foi escrito não sei há quantos anos antes das coisas acontecerem. E fala até a vinda de Jesus. Se tudo está certinho até aqui, o que falta aí? Falta esse evangelho ser pregado para Jesus voltar. Está bem pertinho, mas se nós não pregar, Jesus vai voltar igual. A volta de Jesus. Eu sou muito lógico, vocês nunca vão ver uma pregação minha para vocês chorar. Eu sou muito lógico, porque eu trabalho com informática desde os meus 18 anos na programação. Eu sou parecido que nem Tomé. Eu tenho que ver para crer. Mas eu vi e vejo os milagres de Deus. Se tu jogar essa Bíblia na prisão, o que vai acontecer lá? Pessoas vão se arrepender, vão se entregar para Jesus, vão deixar de fazer maldade, não vão matar mais. Joga qualquer outro livro lá dentro, o que vai acontecer? Nada. Só vão ficar pior. Então eu tenho, assim, muitos milagres que aconteceram. Quando eu me batizei, a primeira semana, um cliente queria que fosse um sábado lá, e eu orei a Deus, disse, Deus, eu quero guardar os 10 mandamentos, mas eu preciso do meu trabalho. Então me ajuda. E o cliente disse, não, pode vir em qualquer dia da semana. Já desde o início eu tive provas, assim, e todos os dias eu tenho provas. O fato de nós estarmos aqui é uma prova que Deus existe. Os discípulos morreram todos por causa disso que nós acreditamos. Alguém morreria por uma mentira? Só para ficar certo, não, eu vou morrer, mas eu estou certo. Não, os discípulos, todos eles morreram porque acreditavam em Jesus. E eles viveram com Jesus. Esse é o canal que eu tenho. E todos nós temos que pregar o Evangelho, né? Aí eu pensei, a internet, eu trabalho com informática, a internet, então, ela vai em todos os cantos, né? E, nossa, eu recebo mensagens, praticamente tem brasileiro em todo mundo, né? Então eu já recebi de Portugal, dos Estados Unidos, da Alemanha, recebi mensagem. E é um canal que eu mantenho, eu coloco estudos bíblicos ali, né? Eu coloco as minhas pregações também, mas tem pregações melhores também do que a minha lá. Tem de um pastor, esse ali que eu estou assistindo agora, pastor Doug Battiato. Ele é italiano lá dos Estados Unidos. Ele até tinha cargo na Igreja Mundial, agora não sei se ele tem ainda, só que é em português, tá? Não precisa saber inglês, tá? Nem eu sei inglês, né? Sei pouquinho. Então ele está fazendo, eu não sei quantos capítulos vai ser. Agora ele está hoje vai ser um 14. Aí eu pego, trago para cá e coloco no canal e espalho para as pessoas. Né? É muito interessante.
para tu aprender realmente o que a história. Tem um capítulo ali, não sei se está aparecendo ali. Ali só está aparecendo um dia de tempo. Então ele vai explicar tudo o que nós acreditamos. Ele vai explicar usando o texto da Bíblia, ele está fazendo, né? É muito legal e bom porque a gente vai esquecendo algumas coisas, né? Nem o santuário, eu estava esquecendo algumas coisas. Aí eu peguei esse santuário, dei uma melhoradinha, botei mais texto, que ao longo do tempo ela coloca muito básico as coisas, né? E aí tu tem que ter o livro do lado para ir lendo, né? Então eu peguei e coloquei umas partes principais, eu coloquei ali. Porque a gente vai se esquecendo. E se esquecendo, o que acontece? A gente se torna nem aquela brasinha separada ali. E a gente começa a fazer assim, eu acredito porque um cara me disse. Se a gente não estuda, a gente acredita naquilo que os outros falam. Então, além de estudar, nós temos que provar na Bíblia e aprender na Bíblia. Né? E esse pastor, ele é muito bom nessa parte de profecias. Então, se vocês quiserem se inscrever, eu botei um nome, o mesmo evangelho, ontem, hoje e amanhã. Porque o evangelho de Deus, ele não muda, ele é o mesmo, sempre. Se vocês quiserem o nome do canal, eu posso passar para ela. É só pegar aquele vídeo e passar, porque daí tem um canal lá em cima. Né? Não é uma propaganda para mim me levar, mas sim, Deus nos chama para pregar o evangelho. Ali nesse canal, ele tem 2.700 e poucas pessoas inscritas. E as pessoas vão olhando, eu já recebi mensagem da Igreja Batista, de membros de várias igrejas. E é uma forma, às vezes a gente tem uma pessoa que mora logo ali, só que nós nunca vamos ter um contato com ela. E os vídeos que o pessoal está grudado direto, né? Nos vídeos chegam. A gente quer, eu e meu filho, até o Pedro, ele não veio hoje, tem um negócio lá nesse espaço. A gente vai fazer uns vídeos menor no TikTok, porque agora a onda do momento é o TikTok, né? Nós não é para ficar grudado no TikTok, né? Mas as pessoas do mundo podem, daí vamos botar uma coisa boa ali também, né? E é uma forma de levar a mensagem, né? Para pregar o evangelho para mais pessoas e para Jesus voltar logo. Esse é o meu desejo. Vamos colocar de pé e cantar o último hino, né? Olha só, 11h30, pontual. Não sei como é que acontece comigo, mas é pontual.